passar a palavra para ele, vamos fazer uma prece. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Criador de todos nós, Pai que és tão grande, mas que estás tão próximo de nós, que somos tão pequeninos, que cuida de todos nós, que ampara, pedimos, Pai, tua bênção para o trabalho a ser realizado essa noite, a tua inspiração no bem, teu amparo, Senhor, que o Senhor nos envolva na tua luz, no teu amor, na tua paz. Permite que os bons amigos espirituais estejam conosco, conduzindo esse trabalho através de cada um de nós, para que tenhamos todos uma noite feliz, fraterna e de muito aprendizado para todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. O Jacó, eu acredito que quase ninguém aqui conhece, né? Então eu vou dizer quem é Jacó. É um grande amigo, na realidade, de muitos anos. Participa do Jornal Vórtice com uma coluna chamada Jacomelo Responde há muitos anos também. Espírita desde criança, magnetizador há mais de 50 anos, e está aqui para trazer para nós mais um pouquinho dos seus conhecimentos. Nos abençoe, nos inspire e lhe ampare a todos nós, Jacó, para a sua. Queridos, abraço grande para todo mundo, e tem mais, um abraço sem Covid nenhum, hein? Cheio só de bons fluidos e boa energia. A gente pode pensar assim, magnetismo clássico, a partir de uma pessoa que normalmente ele é citado, mas não apresentado necessariamente como um magnetizador clássico. Mas eu, particularmente, o vejo dessa forma. Ele se notabilizou, sobretudo, na química, e ele queria... E tanto que ele ficou conhecido muito mais como um grande alquímico do que necessariamente um químico, né? Isso em termos populares. Paracelso é essa criatura. Ele nasceu ali no final do século XV, mas foi já no começo, no século XVI, em que ele se manifestou em toda a sua genialidade. Então, Paracelso, já naquela época, foi ele quem avistou a expressão fluido vital, foi quem pensou na possibilidade de nós estarmos todos envolvidos num fluido, que isto, um século depois, veio a ser totalmente resgatado, aí sim, pelo primeiro grande magnetizador dito clássico, que foi Van Helmont. Então, este daí resgata praticamente tudo o que o Paracelso, de alguma forma, ele tinha deixado um tanto quanto esparso, e Van Helmont reúne tudo isto. E aí ele cunha de vez a expressão fluido vital, que viria a ser depois associada completamente por Mesmer, e para a nossa linhagem, no caso espírita, Allan Kardec, então, toma conta desta expressão e lhe dá todo o sentido que nós conhecemos até hoje. Então, se nós tomarmos assim, só essa primeira grande linha mestra, eu tomaria como os grandes magnetizadores, em termos de magnetismo clássico, eu partiria de Paracelso e viria pelo menos até Allan Kardec. Então, para mim, isso aí seria o chamado período clássico, se bem que para alguns, Kardec já estaria praticamente na modernidade, enquanto nós estamos agora na contemporaneidade. Mas essa precisão de separação de datas, ela não existe com tanto rigor, a não ser quando a gente começa a fazer comparação com os próprios dados que a história seleciona como de tal a tal período da Idade Clássica, tal a qual é a Idade Média, tal é a Idade Moderna e tal é a Idade Contemporânea. Mas, para a nossa vivência, eu acredito que este caminho é suficiente. Mas nós não lidamos apenas com essas pessoas, né? A partir de Mesmer, foi que a gente viu, de fato, abrir o leque. Não é que não tivesse antes, nem tivesse grandes magnetizadores ali junto com ele, mas foi a partir dele que, de fato, como aquela pessoa que vem e diz assim, olha, esse assunto existe, eu vou tratar dele, e eu tenho autoridade para falar do assunto. Por que ele dizia? Porque ele tinha faculdades suficientes, tanto psíquicas como acadêmicas, para puxar para si mesmo toda essa carruagem. Então, o Mesmer, ele traz em torno de si
não só a mística do magnetismo, mas como a própria prática, a força viva do magnetismo. E aí, depois dele, aí nós tivemos aí uma infinidade. Temos esses que são mais conhecidos nossos, que já lidamos com o magnetismo há um pouco tempo, né? No caso, temos o próprio Marquês, que veio logo depois para aí já reafirmar uma parte do que Mesmer colocava. Depois nós tivemos Deleuze, que foi quem praticamente metodizou as práticas que o Mesmer empregou e das quais ele muito pouco falou. E nessa sequência tivemos ainda o Barão de Poté, que aí o próprio Allan Kardec faz uma justa homenagem a ele, e culmina, ele já tinha feito uma grande homenagem ao Deleuze, né? E culmina com um que ele ficou ali um tanto quanto de forma controvertida, o La Fontaine, e que é bem compreensível que, à época, ele fosse tido assim quase como que uma pessoa que estava tendendo a fugir do círculo. Mas quando a gente lê hoje, passado tanto tempo, a gente vê que ele não chegou a fugir. Ele tinha alguns senões, pelo menos em dois aspectos. Ele não gostava da palavra vontade. Por que eu digo que era da palavra? Porque ele era um indivíduo de muita vontade, então você não pode negar aquilo que você é. Então, quando ele negava a vontade, ele estava negando muito mais um sentido fantasioso que tinha sido empregado para a vontade, do tipo, basta você ter vontade que a coisa acontece, como que se você ter vontade não implicasse você ter que desenvolver alguma habilidade ou algum esforço. Então, tinha este problema, e o outro era que ele não respeitava, simplesmente para ele não existia limites. Então ele achava que ele podia lhe curar aqui agora, ele lhe curava agora, ele não esperava uma hora adequada, um ambiente melhor pontuado, não, ele simplesmente atuava. Tanto que os registros feitos com ele, todos, de uma certa forma, são exuberantes. No livro Arte de Magnetizar, a gente vê ele fazendo curas em grandes teatros lotados, e ainda desafiando que os médicos levassem os seus pacientes para serem tratados e curados por ele lá na frente deles. Então, era um indivíduo de uma ousadia que assustava. Normalmente, quando aparece esse tipo de situação, a gente fica um tanto quanto receoso, que a gente já pensa, vai que isso dá errado, vai que dá um problema. Então, é melhor a gente não estar muito perto desse tipo de pessoas. Ao lado disso, o próprio La Fontaine, ele exercia também ele fazia umas outras experiências que eram por demais exóticas. Por exemplo, ele sabendo que a serpente Naja, ela era tida como uma grande poderosa da hipnose e que ela hipnotizava as suas vítimas, ele resolveu competir com uma Naja. Então ele põe uma Naja numa jaula e ele começa a olhar para a Naja, e a Naja fixa o olhar nele. Conta, eu acredito que foi até num extrato do autor Michaelis, que ele diz que o La Fontaine chegou a passar mais de 24 horas parado, olhando nos olhos da Naja, até que ela caiu fulminada. Então, isso é muito exótico. E isso fugia do padrão. Então, eu não posso dizer que isto é magnetismo. Sim, é o magnetismo, mas não é o magnetismo como normalmente a gente quer colocá-lo a serviço de uma determinada linha ou de um determinado atendimento. Então, o La Fontaine, ele se tornou exótico por conta dessas e de outras coisas. Todavia, não se pode negar o poder magnético que ele teve. Depois surgiu, já aproveitando um pouco a onda do sonambulismo, James Braid, que aproveitou e fez a partir dali o surgimento do hipnotismo, que se por um lado criou uma certa confusão com o sonambulismo, por outro lado, era um respaldo que a ciência que surgira com Mesmer estava precisando no conceito acadêmico. Porque com a hipnose, ele foi conseguido, a partir de Braid, foi conseguido que se estabelecesse um padrão, coisa que o sonambulismo não tinha, porque você está sempre na dependência do sonambulizado e do magnetizador.
e do nível de relação entre um e outro. Então, não é uma coisa tipo, você, como magnetizador, você consegue sonambulizar quem você quer. Ou então, você consegue sonambulizar todas as pessoas sonambulizáveis. E isso até em certo ponto era possível, mas não era possível você ter a resposta que você quer com todos os sonâmbulos. Já na hipnose, isso é muito mais comum. Então, a hipnose, ela entra porque ela pegou, o James Braid pegou a situação do tirar dores, tornou isso acadêmico, e a partir daí ele conseguiu o que até hoje nem Mesmer, nem o sonambulismo não conseguiu em termos de dizer um assento na academia. Mas isso vai mostrando por onde é que anda, desde o clássico e até onde a gente vai chegando agora aqui no moderno. Aí nós tivemos, ao largo de tudo isso, nós tivemos figuras como um astrônomo jesuíta chamado Maxwell Hell, que produziu muitos fenômenos. Tivemos um padre suíço chamado Gassner, e esse padre, ele escreveu um livro, tem o nome do livro aqui, Maneira Piedosa de Viver, e neste livro ele narrou não apenas fatos magnéticos que ele usava, mas inclusive aquelas atitudes de exorcismo que ele, enquanto padre, resolvia. Eu não tive a oportunidade ainda de ler este livro deste autor, mas deve ser muito curioso, porque, ao que me consta, ele narra alguns detalhes do exorcismo que nós que vivemos aqui de fora deste meio, fica meio que parecendo apenas informações históricas. Mas eu estou à busca do livro dele e, nesses dias, a gente, quem sabe, a gente tenha, né? Ao lado de Mesmer, só para lembrar, nós tivemos também um grande discípulo dele chamado Deslon, que Deslon, inclusive, escreveu muitas coisas, brigou um pouco com Mesmer, discordou, mas defendeu muito o próprio Mesmer. E escreveu uma obra interessante com observações sobre o magnetismo animal. Depois tivemos um outro autor que chegou a ser traduzido pela FEB e que muita gente pode encontrar através da santa internet. A gente pode chegar lá e baixar. Esses são os livros do Alphonse Billet, que ele, além de ser magnetizador, ele fez uma espécie de compilação muito boa do que existia à época. E para não deixar de fora, tivemos ainda o Abade Faria, que esses livros deles já estão sendo trabalhados. Uma pessoa me deu notícia de que já conhece uma tradução do livro do Abade Faria, e que, inclusive, não concorda com algumas coisas dele. Sim, mas se você for ler qualquer livro antigo, clássico, vai ter coisas que a gente não vai concordar. E o problema, quando você pega um livro clássico, não é você ir procurar o que você não concorda, é você vai procurar aquilo que você vai ter condições de contextualizar. Isso é o que é, de fato, importante. E, para terminar, lembrando mais uma vez Allan Kardec, quando ele falou de Deleuze e quando ele falou de Potê, ele falou também do senhor Millet, que era o diretor da União Magnética de Paris, que era um grande magnetizador também, e que eu, particularmente, não tive acesso a nenhuma obra dele. Mas, como a gente está com os jornais do Barão de Potê em processo lento, mas continuado de tradução, quem sabe a gente vai encontrar alguns desses personagens e outros no meio. Muito bem, isto aqui, como eu disse logo de início, pode ser uma parte da parte clássica do magnetismo, e mesmo que tenha havido aí uma miscigenação com aquilo que a gente poderia chamar de moderno, a gente sabe que, na realidade, a gente teve um lapso muito grande nesse meio termo. Ah, mas se a gente for ver, a gente teve em 1800 e pouco, depois no comecinho de 1900, e depois... E aí, quando a gente vai procurando, a gente vê que, de repente, houve um espaço muito grande. Se você for procurar nas grandes bibliotecas mundiais, você vai encontrar que sempre teve livros, sempre. Mas eu já tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, ainda que superficial, mas mesmo assim foi uma pesquisa bibliográfica. E o que aconteceu basicamente de 1920 e pouco, e 30,
até basicamente 1950, 60. A gente tem aí um lapso de entre 30 e 50 anos, em que praticamente tudo que apareceu de magnetismo, tudo era apenas repetição de tudo que já tinha. Não tinha uma vírgula nova. Só tinha frases arrumadas de forma diferente ou livros de briga. Eu não concordo, eu não gosto, eu fiz e não deu certo. Quer dizer, mas não tinha acréscimos. A gente passou um período muito longo sem acrescentar coisa nenhuma. Por conta disso, foi que eu consegui, na minha cabeça, lógico que aqui dentro, eu consegui fazer esse tipo de divisão entre clássico, moderno e agora vamos chamar o nosso período contemporâneo. Porque nesse período, que eu chamo aqui quase que é um período cego, a gente vai encontrar, para quem for precioso, né, e quiser entrar lá numa Gálica ou mesmo na própria pesquisa bibliográfica da Google, vocês vão encontrar livros que vão dizer, não, Jacó, acho que ele errou. Não é em número de livros, porque, vejam bem, no livro Manual do Estudante Magnetizador, o Barão de Poté já disse que em 1 ano e meio teve a publicação de mais de 900 títulos. Então, a questão não é em número de livros, é o que esses livros traduziram. Eu tive a oportunidade de baixar vários deles, inclusive eu tenho todos eles em arquivo, mas eu tenho muitos livros desse período. E a despeito de a minha demanda em cima do francês é 0,000 qualquer coisinha de nada, dá para a gente perceber, tanto pelo índice como pelas sequências, que foi um paradeiro completo. Não havia, era aquela situação, parecia assim, um editor estava precisando de um livro sobre esse assunto, vamos ver se esse assunto já está vingando, aí alguém ia e fazia. Essa mesma sensação eu vivi quando, em 1972, eu lancei o livro Passe. Eu lancei o livro Passe e, com muita honestidade, aquele livro foi muito mais um conglomerado de informações que eu coletei de muita gente. E naquele livro eu me reservei a colocar o mínimo meu possível. Por quê? Quem era Jacó, de onde é que esse cara vem, onde é que ele mora, qual é a autoridade que essa pessoa tem para dizer que fez e que testou e que não testou. Então, era muito complicado eu tentar mandar um livro para a Federação Espírita Brasileira, onde eu, que não sabia nada tecnicamente, pelo menos para quem estava de fora, poderia pensar que eu simplesmente tinha me detido a escrever um livro. Então, quem era essa pessoa? Então, o livro, para quem acompanha, inclusive é de admirar até hoje para muita gente, o índice bibliográfico que é muito alto. Por quê? Por conta das muitas referências bibliográficas. Mas naquela época, eu já investigava, eu já discordava, teve muitas coisas que eu não coloquei no livro porque eu já não concordava mais. Quer dar um exemplo? Por exemplo, quando eu escrevi sobre a Kundalini, eu não concordava com Kundalini como eu tinha aprendido, mas também não concordava que a gente não falasse do assunto. Então eram duas coisas. Então, eu vou falar como? Eu vou falar desse jeito que eu não concordo, ou eu vou dizer somente que eu não concordo? Então eu vou tentar procurar um meio em que eu esteja bem equilibrado, em que necessariamente eu não precise brigar nem com outro, nem também deixar de falar. E isso foi tão significativo, foi até bom ter me lembrado, porque quando a Federação Espírita Brasileira veio falar comigo, na figura do seu então presidente Nestor Mazotti, conversa pessoal, e ele me procurou querendo que eu fizesse a revisão do livro Passe, e ele me sugeriu que eu revesse o assunto Kundalini, eu disse, mas qual é o problema? Não tem problema. Ainda mais do jeito que está lá. Qual é o problema que tem a Kundalini? E ele não falou nada, ele simplesmente desconversou. Então, essa situação a gente vê que foi um caso que eu vivi. Mas o que era que eu queria dizer disso? Quando eu escrevi o livro Passe, começou a surgir nas editorias brasileiras vários livros sobre passes, vários, surgiram muitos. E eu fiquei tristemente impressionado, porque de todos os que saíram e de todos os que eu tive acesso, e quando eu tive acesso eu estou dizendo eu tenho cópia, para mim foi uma lástima, porque ninguém acrescentou uma única vírgula, a nada. E quando aparecia alguma coisa,
era para desconsiderar principalmente a base magnética. Então, para mim, foi uma surpresa ruim, porque a gente passou um longo período praticamente apagado. Quando a gente tenta acender uma chama, vem um vento mais forte ainda para apagar o resto. Então, isso não foi uma experiência muito boa. É tanto que, quando surge o livro Manual do Passista, ele vem bem mais sintético do que o livro Passe. Entretanto, ele vinha bem mais profundo do que aquele mesmo livro. As pessoas não percebem porque elas leem o livro Passe e dizem, nossa, eu levei 2 anos para ler esse livro. E o Manual do Passista? O Manual do Passista, em 2 meses eu li. Então, parece até que um tinha muita coisa e o outro tinha pouca. Sim, o livro Passe tem muita informação, muitas reflexões, inclusive interessantes. Mas não quer dizer que aquilo dali era para ser só aquilo. Eu imaginei, com toda a honestidade da minha alma, eu imaginei que depois do livro Passe, iriam surgir livros sobre magnetismo. E aí sim, iria vir mesmo para valer. Porque eu digo, não é possível que agora esse pessoal não retome a puxada que já veio. Mas não aconteceu, aí nem aconteceu, aí foi preciso escrever o livro Passe, o Magnetismo, desculpa, o Manual do Magnetismo, Manual do Passista. Depois teve o Cure-se Cure pelos Passes, e o único livro que, na minha visão pessoal, veio mexer mesmo, o único, foi Reavaliando Verdades Distorcidas. Foi aí onde a coisa começou a mexer. Porque foi difícil eu perceber isso, porque quando você está vivendo o problema, às vezes parece que ele passa despercebido. Durante esse período todo, eu estava ocupado em fazer cursos, em escrever artigos, em viagens e isso e aquilo, então eu terminava não sentindo quem estava de fora. Eu só sentia quem estava dentro do pacote comigo. Então, o que passou desapercebido disso tudo? As pessoas ficavam assim, ele falou que Allan Kardec falou isso, mas eu já li Allan Kardec todo e eu não vi isso. Não, ele falou que Mesmer, mas de onde é que ele tirou isso de Mesmer? Ele falou de um tal de um barão, que eu não sei nem como é o nome dele, e aí as coisas ficavam todas assim. Então era um barão que ninguém sabia, era um marquês, ele só anda agora com a nobreza. Parecia até que era uma opção minha. Parecia que era eu quem titulava aqueles autores. Então, isso tudo complicou esse meio do campo. Então, quando eu digo assim, que a gente passou um vazio, um buraco negro muito grande, foi maior, talvez, do que o que eu já tinha previsto. Porque nesse intervalo todo, inclusive o livro Passe está dentro dele. Porque ele não mexeu como era para ele ter mexido. Muita gente queria ter na biblioteca porque ele é vistoso, é mais alto do que todo mundo, é grosso, você olha assim para a biblioteca, está lá aquela tarja amarela lá no meio. Mas poucas pessoas tinham lido à época. Hoje eu acho que esse livro é muito mais lido do que na época, por conta, sobretudo, dessa coisa do Allan Kardec não disse isso. Quando surgiu Reavaliando Verdades Distorcidas, aí as pessoas começaram a pensar, opa, peraí, então ele dizia, eu pensava que ele estava dizendo, inventando, mas aqui está a história. Agora vejam bem, o que é a nossa dificuldade no magnetismo contemporâneo em relação ao magnetismo clássico? Olha que bela dificuldade a gente se meteu. Para que a gente entrasse apoiado, mas bem apoiado mesmo, no magnetismo, vindo lá desde o clássico, o que era que a gente precisaria ter feito? Ter tido a base da obra de Mesmer para a gente se montar nela. Concordam? Da mesma maneira como a gente tem hoje algumas obras do Barão de Poté, tem a principal do Deleuze, temos também a do Marquês de Ponsegui. Então a gente pode se montar ali. Mas o que foi que aconteceu com a obra do Mesmer? Desculpe ter que dizer isso, mas é verdade. A obra do Mesmer, ela não veio traduzida como era para ser traduzida. Ela veio totalmente enxertada de opiniões, de considerações, de dados históricos, coisas que tinham e que não tinham relação, para criar um ônus diferente em cima de algo que não deveria ter recebido dessa maneira. Por que eu digo isso? Porque a frase singular do livro,
Você tem dois momentos singulares. Primeiro, o movimento espírita já deveria conhecer a obra de Mesmer há muito tempo. Essa é a primeira parte singular. A segunda, o passe espírita é só imposição de mãos. Então, essas duas frases, elas não cabem dentro dessa obra. Então, que era que a gente deveria ter feito de forma honesta? Traduziria a Mesmer, está aqui a tradução de Mesmer. Se você quer, coloque notas de rodapé, mas notas de rodapé. Não faça um livro maior do que as traduções. Porque senão, quando eu for ler, para quem tem experiência de leitura, sabe separar uma coisa do outro, da outra. Mas para quem não tem essa habilidade, fica um momento em que você já não sabe mais o que é de quem. Então, vejam como fica complicado a nossa vida. Eu sei que alguém pode pensar assim, não é porque Jacó talvez tenha birra com o autor. Não é uma questão de ter birra ou não ter birra. A questão é que o caminho que foi escolhido, na minha visão, não foi o melhor caminho para a gente ter o recado de Mesmer. Tanto é assim que quando Mesmer se comunica através do próprio Allan Kardec, ele coloca o elo, o viés aí totalmente perfeito, que ele não conseguiu passar na sua obra de Encarnado, porque ele não tinha ainda o viés espiritual, e nem conseguiria porque toda a sua tradução ficou comprometida também. Então vem ele do mundo espiritual para fazer o vínculo agora da força magnética humana com a força magnética espiritual. Esse é um caminho muito longo e que cabe aqui discussões para muitos lados. Eu sofro uma situação muito crítica nessa hora. Eu não sou bom de memória histórica, não sou bom. Então, para me lembrar de fatos, de situações, de citações, eu me lembro. Mas se alguém disser, mas no ano de 1872, aí já me perdi, porque eu não sou de fixar datas. Então, eu tenho que, Paracelso nasceu ali no final do século XV e foi no começo do século XVI. Isso eu sei, porque é fácil gravar, assim como eu sei que o outro, Van Helmont, veio do século XVII. E isso até aí está tudo bem, mas se você começa a me perguntar muitas datas, não é porque teve não sei quem, quando foi que o padre Abade, o Abade surgiu, aí eu não tenho a menor ideia, aí me escapa por inteiro. E isso é uma peculiaridade, talvez, da minha pouca memória, talvez até da minha pouca significância nesse aspecto como um todo. Mas o que eu queria mesmo deixar bem destacado era que esse caminho que me foi proposto, o magnetismo desde a época clássica, desde até o tempo moderno, e que eu fiz uma extrapolação para o momento contemporâneo, é porque eu acredito que se a gente parasse aqui no que está classificado como moderno, a gente sequer iria perceber este salto, este buraco, este vazio que até hoje parece que domina o nosso meio. E é por isso, na minha visão, esse é um dos fatores que é tão fácil os inimigos do magnetismo destruírem e desbancarem o magnetismo. Por quê? Porque a ele faltou continuidade. A gente não deu continuidade. E quando eu digo a gente, não estou culpando necessariamente nós que estamos aqui neste momento encarnados, mas nós, ora porque ficamos calados e ora porque noutra vida também não fizemos nada. Porque, de alguma forma, a gente tinha medo, a gente ficava se limitando muito às possibilidades. Semana passada, eu estava aqui em casa, e quando nós terminamos o Evangelho do Lar, a minha filha, Sofia, ela chegou para mim e disse assim, o senhor pode aplicar um passe em mim? Eu disse, posso. Inclusive, a minha outra pequena, Fernanda, ela estava com a conjuntivite, e eu já disse que eu já ia fazer o da Fernanda. Ela disse, faça um em mim também? Eu disse, tudo bem. Ou seja, aqui em casa não é casa de ferreiro, espeto de pau, não. Aqui é casa de ferreiro, a pancada é em ferro mesmo, não tem jeito. Então, eu fui e fiz o passe nas duas. E depois que a gente faz isso às 6 horas da tarde, a gente janta depois. E quando a gente estava à mesa, aí a Sofia me perguntou assim, pai, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando o senhor está fazendo um passe, o senhor sente o que a gente está pensando? E eu perguntei, como assim? O senhor capta o que a gente está pensando, o senhor escuta, o senhor percebe. E eu sorri e disse não, porque eu disse, graças a Deus. Dessa ilação aí, desse momento, eu fiz aqui uma extrapolação muito grande.
Muita gente não gosta de magnetismo, não é porque não gosta do magnetismo, é porque se criou uma aura de medo, de devassamento, ou seja, quem te aplica um passe, quem te magnetiza, quem chega perto de você, devassa a sua vida, a sua intimidade, domina você, e aí a gente não gosta. É por isso que é tão destacada a questão do hipnotismo, porque o hipnotismo, se eu disser, olha, fulano é um hipnólogo, a gente fica ou porque quer saber do que não deve, ou então quer sair de perto porque sabe que a pessoa vai mexer com você de uma forma indevida. O magnetismo, ele tem pago um preço muito caro por tudo isso, muito caro. A academia não aceitou, e por que a academia não aceitou lá do tempo de Mesmer? O que foi que houve que a academia não aceitou? É muito simples. Normalmente hoje a gente diz assim, é por uma questão de dinheiro. É de dinheiro, mas não foi o dinheiro direto, não foi o dinheiro, o papel literal da época. A questão é porque o magnetismo, ele não depende só da faculdade, só de um aprendizado, só de um estudo. Você precisa estudar, você precisa compreender, mas você tem que ter uma disposição, que inclusive a gente encontra depois lá em Allan Kardec, quando ele perguntando aos espíritos sobre a dupla vista, e ele diz que a gente não tem o domínio disso o tempo todo. Nem todo mundo tem a mesma potência. Então, isso ficava complicado demais para uma estrutura acadêmica simplesmente dizer, olha, você vai ser formado, mas não sabe fazer nada. Você vai ser formado, você sabe fazer tudo, mas não resolve nada. E você não está formado, mas você vai e resolve. Então, era uma situação extremamente complexa, porque o que a academia quer? A academia quer ter um modelo que é dela, aí ela te credencia e quando você se forma, então ela te dá o diploma. Mas como é que ela vai te dar um diploma se você tem uma coisa que ela não tem? Então, esse foi o grande entrave que eu acho que encontrou o magnetismo. Porque o que aconteceu do período Mesmer até um pouco depois do Barão de Poté? Até Barão de Poté ainda aconteceu isso muito. Muitos médicos, muitos acadêmicos, muitos trabalhavam com magnetismo em hospitais e em clínicas. Muitos, não eram poucos, eram muitos. Era um universo relativamente grande. Mas, quando eles se formavam, vinha aí sim a gerência acadêmica, que dizia, olha, isso aqui você vai ter que optar, ou você vai ser isso, ou você vai ser aquilo. E aí era bem mais fácil você continuar a carreira de médico do que de magnetizador. Então, essa é a história que a gente passou. Se a gente simplesmente faz esse passo somente do momento em que surgiu, vamos considerar de novo lá em Van Helmont, ou mesmo lá em Paracelso, se a gente vem até o Barão de Poté, como ele sendo a parte clássica, se a gente tem até Kardec a parte moderna, a gente vai aí ter uma conta bem mais diferente. A gente vai ter aí praticamente 150 anos de vácuo. E aí esse é o problema nosso, sabe? A gente entender a história é interessante, a gente perceber onde a gente está falhando é interessante. Tudo isso soma. Mas o mais relevante de tudo é a gente não permitir mais que esses vazios aconteçam. Porque são esses vazios que nos perturbam, não no momento, nos perturbam para a vida inteira. Imagina, eu bato muito nessa tecla. Se nós, os magnetizadores, tivéssemos continuado apenas pesquisando o sistema nervoso, mais nada, a gente hoje era show de bola para tudo. Porque quase tudo passa pelo sistema nervoso. Desde Mesmer já vem dizendo que a influência do magnetismo é no sistema nervoso. Então a gente tem essa informação desde o nascedor. E o que a gente tem feito com isso? Muito pouco. Mas o pior não é estar fazendo pouco agora. Eu creio que o pior foi a gente ter deixado esse tempo todo aí no vazio, no espaço. É isso. O que eu poderia dizer assim, para não esticar muito o assunto, era exatamente isso. A gente tem isso bem demarcado. Na minha visão, lamentavelmente, a gente tem um período muito grande de vazio, muito grande. E por mais que a gente não queira se corresponsabilizar com isso, somos corresponsáveis.
Se alguém quiser comentar, acrescentar, perguntar, duvidar ou me despedir, estou à vontade. Faltando para a gente entrar de vez num caminho de resgate do magnetismo. Assim. Adilson, é a gente entrar. Não tem muita filosofia, não tem muito adorno, não. É a gente entrar. O Ivan, ele já falou isso lá no encontro de Curitiba, quando ele defendeu com toda a veemência, toda. Para mim foi a vez mais veemente que eu já vi alguém fazer uma defesa num evento, foi Ivan, que está bem aí ouvindo a gente, quando ele disse assim, Jesus disse, ide e curai. Desse jeito assim, bem dele, né? Daquela hora, aquilo dali me tocou de uma forma assombrosa, digo com toda honestidade. E depois eu brinquei com ele, desde aquela época eu passei a repetir isso de uma forma muito mais enfática. Porque eu tomei exatamente a colocação que ele fez, a partir daí, olha, Jesus em nenhum momento disse para a gente ficar tentando, não. Ele disse que a gente fosse e fizesse. Então, se eu quiser agora voltar além do clássico, aí a gente vai ter que chegar no magnetizador Jesus. E aí, chegando nesse grande magnetizador, aí a gente vai encontrar aí, lógico, a gente vai encontrar um vácuo muito maior, né? Porque de Jesus até Paracelso foram 1.500 anos. Então, esse vazio foi muito maior. Mas o que a gente tem que fazer? Adilson, desculpa se a resposta possa parecer grosseira, mas o que a gente tem que fazer é mergulhar. Eu me lembro de uma resposta de um espírito numa reunião mediúnica, que ele disse literalmente isso. Alguém estava querendo fazer uma pergunta e começou a falar, mas você entende, meu irmão, olha, porque... E começou a falar, e no final ele disse assim, porque o senhor sabe assim, na realidade eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Isso depois de um discurso. O Espírito disse assim, mergulhe. Se você tem um peixe fora d'água, basta você mergulhar, está resolvido o problema, acabou, o problema acaba ali na hora. Agora, a gente está disposto a mergulhar? Tá? Então, é isso aí, Adilson. Jacó, eu percebo que tem pessoas que é uma grande dificuldade dos magnetizadores contemporâneos com relação a estabelecer um tratamento ou estabelecer uma linha de direcionamento para tratar determinadas doenças. E, às vezes, um fica esperando que o outro tenha alguma experiência para passar de forma que ele possa dar andamento a um determinado tratamento. Como a gente poderia resolver esse impasse? Primeiro de tudo, Adilson, com um aspecto de consciência, que é o seguinte, todos nós somos vanguardeiros. A gente está na linha de frente. A gente não está na linha de trás, não. A gente está na linha de frente. Todos nós. Se você perguntar algumas coisas para Desir vai dizer, rapaz, isso aí eu não sei não, nunca fiz não. Se você pergunta para Ivan, muitas coisas ele vai dizer, olha, isso aí eu não sei não, eu posso até lhe dar uma sugestão, mas eu nunca trabalhei com isso. E assim sucessivamente. Comigo a mesma coisa. Só que o que acontece? À medida que a gente vai tendo mais experiências, pelo menos a gente vai podendo criar hipóteses. Mas você tem que fazer, e aqui eu procuro deixar assim, se eu percebo que a pessoa realmente ela está inserida no contexto, aí eu falo bem mais direto. Se não, eu deixo para ver até que ponto vai o interesse da pessoa, porque tem muita gente que me escreve assim, Jacó, eu fiz um curso com você, eu acho que já tem uns 15 anos, e fiquei sem querer saber disso, mas agora lá em casa eu tenho um filho que apareceu com isso, e eu queria que você me ensinasse para corrigir. Ou seja, você não quer aprender magnetismo, você não quer servir à humanidade, você não quer se servir do magnetismo. Você quer resolver um problema que, por enquanto, nem a química nem a medicina resolveu. Então, isto é muito pouco, muito pouco. Essa pessoa ela não vai despertar simplesmente porque vai acontecer um milagre na casa dela. Na realidade, a gente precisa oferecer às pessoas as possibilidades delas raciocinarem, que era mais ou menos o que Jesus fazia, porque era que Jesus falava por parábolas, para primeiro que você entendesse o pano de fundo, e depois você refletisse aquilo e pudesse replicar para outras coisas. Então, em magnetismo, muitas vezes a gente precisa mesmo dizer assim, olha, isso daí eu não sei, mas vamos pensar juntos.
E aí começa a inserir nas pessoas a possibilidade delas refletirem. Porque tem muitas, olha, a cada dia aparece doença, aparece patologias, síndromes, as coisas mais esquisitas desse mundo. E as pessoas não querem uma dica, elas querem, na maioria das vezes, uma solução. Ficar esperando um pelo outro, a gente não vai sair do canto. Porque eu tomo muito a minha história para mim mesmo. Quando eu comecei, eu só tinha uma pessoa a quem eu perguntava, era minha mãe. Até que eu desisti, porque ela dizia assim, meu filho, estude. Eu digo, mas minha mãe, eu estou precisando disso. Ela disse, legal, meu filho, estude mais. Uau, então se já quer para eu estudar, eu não preciso perguntar. Mas só que eu tinha duas opções, era estudar ou não estudar. Eu optei por estudar. Muitas vezes as pessoas não entram, entram e saem, porque não querem ter esse tipo de compromisso com a sua própria intelectualidade, com a sua própria cabeça, com a sua própria vida. E aí fica bem mais complicado. Hoje a gente descobre, pelo menos eu já descubro, acredito que vocês também já descobriram isso, aparecem muito mais pessoas vivamente interessadas. E não é porque são antigas, nem porque são recentes. São pessoas que parece que foram tocadas pelas grandes possibilidades que o magnetismo oferece. Essas aí a gente tem que estimular. Não dá pronto, porque se der pronto, não tem valor. Tem que estimular para as pessoas estudarem, pesquisarem, avançarem, irem atrás e verem resultados. Mas, eventualmente, pode dar um erro. O erro faz parte da lição. Não tem como a gente eliminar a possibilidade de erro dos outros. Mas a gente pode sempre ajudar. Eu, particularmente, eu ajudo muita gente dessa forma indireta, tanto dando orientações mais claras, quanto às vezes orientações mais metafóricas, como, em alguns casos, até intervindo, quando eu vejo que o negócio é, de fato, muito sério e que não tem outra opção, aí eu termino por intervir. Mas eu não posso fazer isso para todo mundo, porque meu dia, igual de todo mundo, tem 24 horas e eu tenho todos os meus afazeres durante o dia. Nos passos aplicados à distância, a gente acaba por perceber que as nossas potencialidades são muito maiores do que aquelas que a gente imaginava. Acha que há uma falta de confiança nas nossas próprias potencialidades? Claro que há, e é compreensível, sabe, Adilson? É compreensível que a gente tenha um certo receio. Mas se você, por exemplo, eu repeti aqui o que o Ivan me impressionou na época, que não foi ele, foi Jesus, né? Mas, de repente, naquele dia, aquilo entrou em mim de uma forma bem sustentada. Então, enquanto, às vezes, isso não acontece na nossa intimidade, a gente vacila. E até aí não tem nada de errado, não. É uma forma da gente ir aprendendo, aprimorando. Então, não está errado. Agora, o que a gente não pode é cair na acomodação. A acomodação é que é terrível. Por isso é que, às vezes, as pessoas me perguntam, mas, Jacó, lá no nosso grupo de magnetizador tem um médium vidente, que aí ele diz, olha, faça isso, e faça isso, e faça isso. Eu digo com a maior tranquilidade, eu não quero esse tipo de médium no meu grupo, não quero. Por quê? Porque ninguém vai se desenvolver, vai ficar todo mundo esperando para ver o que o médium vai dizer. Isso não é vantagem. A grande vantagem é você poder se desenvolver. Se você tem um médium a quem você possa consultar num caso de dúvida, isso é uma coisa. Mas você ter, como eu sei, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela numa casa espírita, ela terminou se afastando porque ela ia fazer uma coisa, aí o guia chegava a dizer, não, você não pode fazer isso não, você tem que fazer isso aqui totalmente diferente. E ela dizia, não, mas eu senti, o seu tato está errado. Então, isso é terrível. Então, você fica inseguro, fica insatisfeito, e aí ou você se acomoda àquilo e nunca mais você vai crescer, ou você desafia e vai crescer de outra forma, em outro lugar. Tem uma pergunta aqui no chat, uma pergunta de Tatiana. Nessa nova situação que estamos passando, em que estamos trabalhando através do passe à distância, o que você acha que mudou em relação ao que fazemos presencialmente, principalmente em termos de resultados? Tatiana, isso para mim ficou muito visível duas coisas. Tem duas coisas aí que estão extremamente visíveis. Quanto mais seguro e confiante você trabalha, melhores são os resultados.
E quanto mais dúvidas, piores são eles. Então, como eu acompanho vários magnetizadores, por conta até do sistema com que a gente lida, né, eu lido com várias listas e com várias pessoas, tanto eu direto como com vários magnetizadores lidando com outros, é visível. Quando você entra para fazer um atendimento seguro do que você está fazendo, é um resultado. E quando você entra muito vacilante, é outro resultado. Então, é lógico, se você me disser assim, mas isso presencialmente também faz diferença. Faz. Só que à distância, parece que você rompe uma conexão que é difícil você ficar reconectando e retomar do ponto que você estava. Se você está atendendo uma pessoa presencialmente e por um momento você se perdeu, mas você ainda está ali ou fazendo um movimento, ainda está envolvendo, você continua a conexão, ainda que a relação não esteja boa. A distância, quando ela quebra para voltar, é um Deus nos acuda. E isso quebra também do lado de lá. Então, eu percebo muito bem que isso ficou muito bem estabelecido. Quem trabalha à distância com segurança, o resultado é fantástico. Ainda que cada um faça as suas adaptações, conforme até os resultados que o Adilson e vocês vêm tabulando, né? Então, tem pessoas que preferem trabalhar como se estivesse indo à casa da pessoa, como que se trouxesse a pessoa para cá, como se nós fôssemos atendê-la lá no ambiente que a gente atende, como que se a pessoa só ficasse numa posição e a gente tivesse que mudar, como que se a pessoa tivesse totalmente à disposição e a gente pudesse girar ou não. Então, aí surgem todas as variantes. E em termos das variantes, nós temos aí as possibilidades de cada um. Eu, particularmente, eu tenho tido muito mais sucesso do que insucesso nos meus atendimentos à distância. Alguém pode dizer assim, mas Jacob, porque você já tem muitos anos de experiência. Não, não é por isso. É por conta da forma que eu foco. Na hora que eu vou focar o atendimento à distância, é um foco integral. Eu não entro vacilando, eu não duvido, eu vou para fazer, eu não vou para brincar. Então, já tive casos com Covid, já tive casos com câncer, já tive alguns casos aí bem chatinhos de se lidar. E, de uma certa forma, a gente tem obtido resultados, às vezes, até mais rápido do que os presenciais. Agora, aí, comparando eu comigo mesmo, tá bom? Tem uma pergunta da Marcela Colotti. Jacó, você acha o magnetismo terapêutico? Aliás, que você acha que o magnetismo terapêutico foi perdendo esse magnetismo fenológico com as apresentações que se faziam com o sonambulismo no século XIX? Foi esse um dos motivos desse ato que sofreu o magnetismo? Marcela, eu nem sei lhe garantir se tenha sido essa a razão. Eu sei que isso influenciou. O fato da gente sair mais do atendimento pelo atendimento do que procurar teatro, palco, isso pesa negativamente sempre. Por mais que isso seja bom para alguém, para o ego de alguém, no contexto isso não funciona legal. No caso, aquilo quando eu falava do La Fontaine, ele sofreu muito por conta disso. Todavia, ele era um grande magnetizador. Veja, o número de pessoas que ele curou publicamente foi um número absurdo. A gente não consegue repetir aquela quantidade hoje. E ele fazia de forma de demonstração. Depois a gente ficou meio que descompensado em algumas situações, como lá na Europa, o magnetismo ele sempre foi tratado como um viés de profissão terapêutica. Sempre. Não era o viés terapêutico, era o viés de profissão terapêutica. O que é diferente de aqui, a gente trata apenas como um viés terapêutico. Então, quando a gente trata como um viés terapêutico e colocamos o sentido de religião em cima, então isso aqui ele perde muito do sentido de você aparecer. Aí o que a gente vê? A gente vê algumas pessoas gastando um bom tempo para fazer experiências sonambúlicas, experiências de catalepsia, experiências de mumificar carnes. Então a gente vê que há pessoas que estão consumindo um tempo nisto. É inválido? Não, não é inválido. Eu acho que tem seu valor.
mas talvez essa necessidade não seja tão rica quanto é o viés mesmo da gente atender. Por quê? A proposta do magnetismo, e eu vou repetir isso, vai ser a coisa mais absurda de dizer isso para vocês, mas vamos lá. A proposta do magnetismo nunca foi tirar dor de cabeça de ninguém. Não. Foi para resolver os problemas da humanidade. Todos. Absolutamente todos. A gente é que fica apequenando a coisa o tempo inteiro. A gente fica querendo tirar uma dorzinha de cabeça, que a gente fica querendo resolver uma unha cravada, a gente fica procurando coisinhas e nos esquecemos das grandes coisas, das grandes propostas. Vou deixar um desafio aqui para a gente pensar, para todos nós aqui pensarmos. Uma pessoa tem placas de colesterol e vai precisar, ou vai fazer um stent ali, ou não vai aguentar, o coração não vai aguentar. Muito bem. Como é que a gente faz magneticamente? A gente mete um stent magnético, a gente sabe fazer um stent magnético. O stent magnético ele tem resistência para ficar ali indefinidamente. O stent magnético não recebe uma influência psíquica do portador. Primeiro ponto. Segundo ponto, se você vai simplesmente remover a placa de gordura, essa placa de gordura ela vai ser removida como? Solidificada como ela está? Será que ela, quando chegar num vaso menor, ela vai passar? E se ela bloquear um vaso menor? Vejam que são coisas extremamente comuns. Mas a gente não tem nem ao menos parado para pensar nisso, a gente prefere ficar mumificando um pedaço de carne. Quando, na realidade, a gente poderia pensar, vou dar aqui só uma sugestão que eu já estou, inclusive, tentando trabalhar com ela. Imagina bem, você tem uma gordura localizada. O ideal seria o quê? Você pegar aquela placa de gordura e voltá-la ao estado pelo menos líquido ou oleoso. Só que ele não vai poder nem sair de vez, nem vai ser fácil, porque aquilo ali virou pedra. Como é que você vai reverter esse processo? Então, para você reverter, então você vai ter que pensar, como é que eu vou atuar na placa, como é que eu vou liquefazê-la, usar o termo liquefazer como um termo genérico, e depois como é que vai ser o transporte dele para ele não complicar em outros cantos. Essa é uma proposta muito séria, e é uma proposta extremamente viável, mas a gente precisa parar para pensar nisso. Quer mais só uma dica, mais uma sugestão? Então você vai dissolver. Para você dissolver uma placa de gordura, em tese, você precisa superaquecê-la. Para você superaquecê-la, como é que ela vai fazer? Porque as paredes vão receber a mesma quintura. Então, como é que você vai proteger do superaquecimento? E depois ela superaquecida, se ela resfriar, ela simplesmente vai petrificar logo na seguida. Então, o que a gente precisaria? Pensar, talvez, vamos pegar aquela placa de gordura, dissolvê-la, e depois fazer com tal maneira que ela continue líquida até o seu experimento, ou até sair da zona de perigo. Isso a gente faz numa única sessão, sem chance. No momento atual, chance zero para uma única sessão. Então, quantas sessões a gente vai fazer? Vamos fazer só uma sessão por semana? Será que vai resolver? Você vai começar a liquefazer hoje e vai esperar uma semana para ver o que aconteceu? Você acha que vai resolver? Então, veja que a gente está cercado de pequenos enigmas que são grandes e que trazem por trás disso tudo grandes soluções. Então, a gente ficar pensando, como você propôs na sua questão, a gente ficar pensando somente em experiências que possam atrair os olhos públicos, eu não sei qual é o resultado disso. Talvez isso vai chegar uma hora que perde a graça. Mas se você continua pesquisando item por item, olha que eu peguei aqui um itemzinho de nada, né? Com todo respeito, tem milhões de itens gravíssimos para a gente ter que repensar. Porque não adianta a gente pensar assim, vou esperar que um dia a Dilson vai descobrir isso, e no dia que ele descobrir, aí a gente sai com isso pronto. Não, não vai ser desse jeito. A Dilson pode estar pesquisando, eu, você, Lurdinha, Ivan, todos nós podemos estar pesquisando, Desir, e um dia alguém vai do mesmo jeito como hoje, por exemplo, essas vacinas daí, tem mais de 200 indústrias envolvidas na pesquisa, uma pega a dica de uma, outra pega do outro, e outra pega da outra, daqui a pouco nós vamos ter aí uma bela solução. Então, eu creio, Marcela, que
Eu devo ter entendido a sua pergunta, mas desculpa se eu extrapolei, mas é que eu aproveitei para deixar aqui um pouco de provocação, porque se a gente ficar no magnetismo apenas do já está muito bom, a gente vai continuar deixando o buraco, deixando o vazio. A gente tem que provocar mesmo. Carlinhos, ele colocou aqui uma complementação ao que você falou, colocou assim, e ainda pensar se é numa veia que leva sangue para o coração ou se é de saída. Pois é, ainda tem mais essa, né? Ainda tem mais essa, quer dizer, tem muitas implicações, são muitas implicações. Por isso é que aí quando a gente fala assim da necessidade do estudo de fisiologia, do estudo de anatomia, e aí por aí vai. Então a gente não tem como minimizar a coisa, a gente tem que ser pesquisador a vida inteira, ou faz isso, a gente está no lugar errado. Eu queria fazer um comentário. Curitiba eu mandei curar, Jesus mandou ir de curar, mas em nome dele, não foi assim que complete. Agora, no primeiro M, Jacó, lembre Adilson, que nós discutimos lá que cada casa espírita que estava presente deveria fazer uma pesquisa, escolher uma doença e fazer uma pesquisa. Foi esse o primeiro M. Então, se vocês lembram, nós fizemos, discutimos isso na Assembleia, que cada casa, para começar, deveria fazer uma pesquisa de uma doença. Depois trocaríamos ideias, aquelas pessoas que tivessem fazer a minha doença, trocariam experiência, e aí ia se multiplicando. Você perguntou isso, viu, Adilson? Agora, quando o João apresentou no M de Natal reconstrução de órgãos, eu cheguei aqui e comecei a fazer. Então, é isso que Jacó disse, tem que começar a fazer. Apareceu um caso de reconstrução de condromalácia, eu não sabia o nome desse trem, viu? Condromalácia é a perda da cartilagem do joelho. E nós estamos fazendo isso e a moça está recuperando a rótula. Estamos refazendo a rótula da moça, a cartilagem do joelho da moça. Então, é para fazer. É isso que Jacó está dizendo aí. Nós temos que fazer. Agora, Jacó, você sabe que nós estamos trabalhando com aquela carótida do irmão nosso da casa entupida. Não é isso? É isso que você está vendo aí, né? Então, nós estamos tentando fazer para tirar essa gordura da carótida. Primeiro, nós, com a agulha fina, nós fizemos a passagem do sangue para que ele continuasse a passar, porque não estava passando nada. Né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi uma passagem fina, com a agulha fina, para que o sangue começasse a migrar e passar pela gordura. E agora estamos tentando tirar a gordura, é isso que você está dizendo, tem que começar. Alguém tem que começar a fazer isso, né? Então, é isso. Então, cada casa espírita, eu acho que deveria escolher uma doença que aparece muito em algumas casas, e depois o grupo trocaria ideias. Essa é a ideia que, desde o primeiro ano, isso que a Dilson perguntou de um movimento no magnetismo pudesse crescer mais ainda. Beleza, meu amigo, é isso mesmo, vamos juntos. Tem uma pergunta aqui de Sônia Teixeira, que ela perguntou assim, quando você faz estes atendimentos à distância, você vê alguma coisa ou conhecendo o problema, você conduz seu pensamento? As duas coisas, Sônia, faço as duas coisas. Já aconteceram alguns casos da pessoa, nem ela saber o que é que ela tem. Ela sabe que tem uma coisa que a medicina não sabe o que é, ninguém sabe o que é, e vamos lá, né? Neste exato momento aqui, eu estou tratando uma pessoa, hoje será a quarta noite, que essa pessoa ela está com uma super retenção de líquido, e ela não come sal já de muito tempo, não come carne, não come glúten. Então, se você vai ver, assim, tudo o que, em termos alimentares, poderia significar, não tem razão, porque ela já não ingere. E não ingere não foi por conta do problema, ela já não ingere. Então, ela tem aí um monte de coisas, e foi fazer alguns exames, ela, inclusive, não mora no Brasil, mora fora do Brasil, e os exames todos disseram que está normal, ela tem que fazer um regime e perder peso. Ela diz, mas fazer regime como? Então, só se eu morrer de fome, porque eu já como quase nada e do que eu como não sobra nada. Então, a gente está investigando. Só para lhe dar uma noção, já ontem à noite, a gente, no caso, eu cheguei literalmente na hipófise, mas antes desculpa, a hipófise não, no hipotálamo,
Mas antes de chegar no hipotálamo, que foi onde eu encontrei que pode ser que ali esteja o problema, no tálamo, que o tálamo, eu não sei dizer, bom, ele tem uma conformidade como se fosse uma parte de uma concha. Então, se você imagina que aquela concha do tálamo é como se fosse uma concha colocada em cima, só para ter uma ideia, exatamente no que seria a base da concha do tálamo, na parte inferior, no ângulo, só para ter uma ideia, para você ter uma ideia de onde é que está, entre 15 minutos e 30 minutos, exatamente aquele ângulo dali, ali tem alguma coisa que está provocando uma disfunção, que eu ainda não sei o que é. E ontem, quando eu mexi, ontem à noite, na hora que eu toquei naquilo, me deu uma pontada na minha cabeça, que eu pensei que eu estava mexendo na minha cabeça. Tirei a minha mão com cuidado, fui eu tirando a mão, passou tudo. Quando eu voltei, a minha mão estava lá de novo do mesmo jeito. Então, de repente, eu estou trabalhando uma coisa que eu não tinha a menor noção nem de onde vem, nem para onde vai, e que nesses 3 dias, hoje vai ser o 4º, eu já tenho uma relativa segurança de que o problema está nessa estrutura do tálamo e com consequência direta numa glândula que tem no hipotálamo, que é nessa bendita do hipotálamo, que ela regula o líquido do corpo humano. Só que isso, você me perguntava, você já sabia disso? Não, eu não sabia. Quando eu caí no tálamo e no hipotálamo, aí no outro dia eu fui lá olhar no hipotálamo ou no tálamo para ver o que era que tinha. Então, estou lhe contando assim com mais detalhes, só para você ter uma noção de que nem sempre a gente vai em cima do que está sendo conhecido. Muitas vezes a gente vai sem ter nenhuma noção. E outras vezes acontece da pessoa dizer, o meu problema é este, e quando você vai procurar, é outro. E outras vezes você vai em cima do problema, e o problema é aquele mesmo. Então, a gente tem que ter uma certa liberdade de poder examinar, porque se você não tiver liberdade, aí você vai fraquejar, porque ou você vai se acomodar, ou você não vai chegar onde deveria chegar. Ide e curai, acreditando que podemos curar. Podemos dar à pessoa a esperança dessa cura? Ou isso é prometer cura e não devemos fazer? Olha, eu vou literalmente com Jesus, ide e curai. E Jesus foi tão mais ousado que antes dele dizer isso, ele disse assim, e entrando na casa, diga, não, saudai dizendo, como é que é, Ivan, tu lembra? Ele diz assim... A paz esteja nessa casa. Não é nem a paz, não, ele joga pesado, Jesus não joga a paz assim de graça, não, ele jogou, foi pesado mesmo. Ele diz, o reino de Deus é chegado. Olha como é que ele começa a brincadeira. O reino de Deus é chegado a ti. Então veja que a premissa é muito forte. Então, ide e curai, limpai feridas, limpai feridas, levantai aleijados, e aí vai dar de graça, expulsai demônios e dar de graça. Curai leprosos. Curai leprosos, exato. Então veja, Lourdinha, a gente tem que se comprometer. É aquela velha situação, você encontra uma pessoa que fuma, aí você diz, rapaz, pare de fumar, diz, eu vou parar. Aí você pergunta, mas quando é que você vai parar? Não, nesses dias eu paro. Não para. Você quer parar mesmo? Eu vou parar amanhã. Olha, amanhã eu paro. Então você marca uma data. Então é a mesma coisa, se eu quero te curar, e eu ficar dizendo, olha, vamos ver se a gente tem merecimento, se os bons espíritos, se a gente tá desconfiando de saída. É a gente que não está produzindo. Então a gente tem que ir, se não der certo, vai dar certo. É porque ainda não era para ter dado, mas vai dar certo. E vamos que vamos. Eu penso assim, sugiro assim. 2 colocações para o Jacó aí, meu guru. Nós estamos trabalhando muito a criação fluídica, né? Fazendo as criações sob comando mental. Mas nós fazemos muito, por exemplo, nos casos de obstrução coronariana, que a gente dissolve o trombo ou a gente dilata a artéria com um propulsor magnético e depois coloca um estente magnético ali.
A gente então está fazendo criação fluídica. A gente podia pensar também, nesses casos de trombose, principalmente agora com os Covid, tem muita trombose pulmonar, trombose no coração também, que a gente desmaterializar o trombo. Nós trabalhamos pouco com a desmaterialização, a gente trabalha muito com a materialização, mas não com a desmaterialização. E uma coisa interessante que tem surgido muito agora, porque a doença não vem sozinha, é uma coisa impressionante. Estamos trabalhando um caso de convulsões repetitivas diárias numa paciente, em que eu estou trabalhando associado com o João Francisco, aliás, o João Francisco me deixando auxiliar, que nós estamos trabalhando o corpo caloso cerebral, que faz aquela união dos dois hemisférios cerebrais. E agora, da semana passada para cá, já mais 2 casos de convulsão pedindo socorro, e a gente trabalhando o corpo caloso. E às vezes a gente vai ter que fazer uma extirpação, entre aspas, de determinada região do corpo caloso, para ver se param as convulsões. Ou seja, ou a gente estuda, ou estuda, porque senão não vai dar conta de fazer nada. Na minha infância, eu conheci uma pessoa que fumava, e era para parar de fumar, ela disse, eu vou parar de fumar. Colocou o maço de cigarro no bolso e nunca mais fumou. E o maço de cigarro ali no bolso dele, bem acessível, mas nunca mais ele fumou. Quando eu parei de fumar, eu fumei 13 anos, dos 13 aos 26 anos. No dia que eu parei depois de um evangelho no lar. Eu disse, eu não fumo mais. Desculpa, eu disse assim, eu vou fumar hoje até meia-noite. O evangelho terminou 9 horas da noite, então eu tinha 3 horas para fumar. Aí eu acendi o primeiro cigarro, o cigarro ficou com gosto ruim. Aí eu fui abrir uma carteira nova, tirei um cigarro novo, acendi e o bicho estava com gosto ruim. E eu disse, eu não vou esperar meia-noite não, a partir de agora eu não fumo mais. E aí no outro dia, quando eu fui trabalhar, todo mundo me ofereceu cigarro. Aí eu dizia, pode ir deixando aí no birô. Quando terminou o dia, meu birô estava cheio de cigarro, mas eu não fumei nenhum, nem naquele dia, nem nunca mais. É essa vontade que o magnetizador tem que desenvolver, né? Tem que ter. Parei de comer glúten há algum tempo, né? Parei de comer assim. Sim. Eu não como glúten durante a semana, de jeito nenhum, não como. E aí você veja, aqui nessa pandemia, nem sempre dá tempo de se buscar essa ou aquela comida, aí eu chego ali para jantar, aí tem, Lu de vez em quando faz um sanduíche para os meninos, outro dia traz um hambúrguer não sei de onde, outro dia um pastel não sei de onde. No começo, meu amigo, isso era um suplício, era um negócio do fim do mundo. Hoje não, hoje simplesmente aquilo não me afeta mais. Não me afeta assim, se eu inventar de comer é desgraça. Como eu não quero desgraça, então deixo para lá. Então. E nisso em tudo, se a gente não fizer assim, amigão, o negócio vai para o descontrole. É sempre bom a gente refletir sobre tudo isso. E é bom porque eu acredito que a maioria aí vive exatamente isso que eu vivo. De vez em quando a gente está falando para pessoas que estão começando a ter noções, de repente a gente está conversando com pessoas que já sabem bastante, mas é sempre bom porque a gente, de uma certa forma, eu me reciclo, né? Eu tenho assistido algumas lives de algumas pessoas que eu diria, olha, eu não assistiria nunca porque eu estava sempre viajando, então de vez em quando eu tinha um compromisso que por algum motivo não teve, eu já vou e entro numa live diferente exatamente para a gente ver, ouvir, sentir para onde estão as pessoas, o que está se pensando, o que se está fazendo. E é dessa maneira. Essa semana passada eu tive um encontro muito bom com a Adilson, inclusive causou uma belíssima repercussão, vocês viram, né, a entrevista dele aqui comigo. Na outra segunda agora, nesta segunda não, da outra semana vai ser com a Ionara. Depois ainda vamos ter, um dia vamos ter Desi, outro dia vamos ter o Ivan. Então, quer dizer, ainda vai ter um monte de gente aí, e isso é muito bom. Muito obrigado, olha, obrigado a vocês todos, foi muito bom para mim. Tanto que, quando eu disse aqui hoje que eu ia ter uma live, a Lu disse assim, mas eu não estou sabendo de nenhuma live hoje. Eu disse, é porque eu me esqueci, porque como é uma live de casa, a gente nem comenta. Ela disse, é de casa de onde? Aí eu falei, disse, é de casa, lá de Aracaju, estou lá com a Adilson, inclusive era para eu estar lá hoje. Aí disse, tá, então tá certo. Você parecia até que ela estava meio ciumenta, mas graças a Deus que falei no seu nome e já passou na hora. Obrigado, Ivan, por ter vindo, obrigado, Desi, vocês são maravilhosos, mas obrigado a todo mundo, Áurea, Tereza, Maciel,
Zé Garcia, Tatiana, Geise, Neida, Ludinha, Rose, Rosângela, né? Cristiane e os outros que eu não estou vendo aqui. Um grande abraço, brigadão. Fiquem com Deus, vamos com Deus e vamos deixar esse vazio passado. Vamos fazer agora uma era de bom e amplo magnetismo. Deus nos abençoe. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade ímpar, né, de estarmos reunidos aqui nessa palestra tão enriquecedora para nós. Que possamos, a teu exemplo, poder irmos e curarmos com muita coragem, com muita confiança, com muita vontade, que possamos a cada dia nos aprimorar cada vez mais nos nossos conhecimentos, melhorarmos moralmente para termos os melhores resultados para aqueles que nos procuram. Que tudo esteja sempre na nossa vida, nos iluminando os pensamentos, nos melhorando nas palavras, nas atitudes. Que acima de tudo seja feita a vontade de Deus. Que assim seja.